Muito bem, Rádio Arquitetura, Rádio das Mentes Criativas. Uma ótima tarde para você que nos acompanha nesta tarde de segunda-feira, 21 de fevereiro de 2022. Agora 16 horas, mais um minutinho. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Você que nos acompanha pelo site em radioarquitetura.com.br, pelo aplicativo Radiosnet e agora também pelo Facebook e pelo YouTube ao vivo. Lembrando que toda a nossa programação fica disponível nessas plataformas assim que termina lá no Face e no YouTube, e atualizações em áudio nas plataformas de streaming Deezer, Castbox, Spotify e TuneIn. Atualizações todas as segundas-feiras e agora também no Instagram. Está começando mais uma edição do programa Arquitetos e Amigos on the Road, hoje falando sobre arquitetura em Portugal. A apresentação do programa da nossa querida arquiteta Juliana Trufelli, que está lá em Lima, no Peru, e hoje recebe para conversar com a gente a Ana Ludmila, ela que é diplomada em artes cênicas, e já estamos com as duas aqui na tela para a gente começar o nosso bate-papo. Boa tarde, Juju, e boa tarde, Ana, bem-vindas. Boa tarde. A Ana acho que ainda está com o áudio, aparece aqui para mim que o áudio dela está fechado, será? Agora já sim. Está ligado. Agora sim. Tudo bem, Ana? Bem-vinda. Obrigada, muito obrigada. Ale, o mundo ficou pequeno agora, né? Incrível. Muito incrível. Tu sabe, Ana, que antes da pandemia a gente pensava em fazer essas reuniões, essas lives, né? E não era visto com bons olhos, guria. Tu sabe, as pessoas tipo olhavam com uma desconfiança, mas como eu não vou no estúdio? E veio de uma maneira que hoje não existe fronteira nenhuma, né? Graças a Deus, senão a gente não estava aqui. Eu seria uma dessas pessoas que não viria com bons olhos, porque eu sempre fui avessa à tecnologia, mas não é que é avessa. Eu não tenho essa habilidade com tecnologia. Então, por exemplo, a Ju me mandou um negócio uma semana antes, né? 2 semanas antes, eu acho. Eu já fui ler, já pesquisei, já fui ver, já liguei para ela. Falei, é assim mesmo? Pode por isso, pode por aquilo. Então, mas é engraçado, um medo, né? Que a gente vai se adaptando. E hoje em dia eu acho um barato. Mas tu não acha que isso é um medo, assim, tipo assim, ó, essas gerações que estão vindo depois da gente, eles já nasceram dentro dessa história. Claro. Se tu vai falar uma coisa dessas para eles, eles dão risada da tua cara. Mas a nossa geração, ela não tá tão acostumada a isso. A gente teve que se adaptar também, né? Com certeza. E ainda bem, né? Ainda bem, porque imagina agora a gente na pandemia sem poder se comunicar, sem poder fazer a quantidade de cursos que a gente fez, né? Sem poder cuidar da nossa casa como a gente cuidou. Às vezes até falar com os parentes que a gente não via, não tinha condições. Também. Né? Exatamente. E as pessoas mais idosas, que ainda têm mais dificuldade do que a gente para entender isso, nossa, veio para aproximar. Bom, não vou roubar mais tempo de vocês. Juju, hoje tu não tá de purpurina, Juju? Não, hoje não, você viu? Hoje eu tô clean. Tá mais pois sóbrio. Tá mais sóbrio. Tá ligada que semana que vem é carnaval no Brasil. Quero te ver de purpurina aí no programa, tá? Então, a gente vai trabalhar, né? Porque assim, carnaval. Nem sei o que é. Terça-feira. Tá. E nem vê, né, Juliana, que no Peru nem carnaval tem, vai pedir folga. Nem carnaval tem. Que né? isso? Nem dá. Nem dá pra usar como desculpa, tu tá louca? Vai lá, Juju, tudo contigo, guria. Bom, primeiro, Ale, eu queria te apresentar a Ana, que ela tá muito mais acostumada do que eu com o vídeo, né? Com o áudio, com o vídeo, porque ela já é da área de vocês, né? Ela já é da área aí da TV, do vídeo, enfim. Então, a experiência dela começou assim. Mas, Ana, eu queria que você se apresentasse, contasse um pouco da sua experiência e trajetória profissional até chegar no que você exerce hoje, que assim, que é um trabalho muito bacana, que tem a ver com arquitetura,
mas que eu acho que é muito ligado à arte, é muito ligado à psicologia, né, ao simbolismo. É um trabalho muito bonito, assim. Então, conta pra gente como você foi chegar aí. Pois é, nunca imaginava que eu ia chegar aqui. Eu me formei na Cal, no curso de artes de Laranjeiras, no Rio de Janeiro, como atriz, né? Uhum. E desde pequena quis fazer isso. E aí, entretanto, na época do Plano Collor, os meus pais, meu padrasto, que era arquiteto, e a minha mãe resolveram vir para Portugal. E eu, então, como eu era modelo no Brasil, eu resolvi buscar uma agência aqui e tal. E como eu já tinha alguma experiência com câmera, né? Porque não é que eu tinha experiência com câmera, porque eu fazia teatro só no Brasil, mas eu era assim desvencilhada, né? Não tinha vergonha. Eu entrei para essa agência de modelos, que eu já estava numa agência de modelo lá no Rio de Janeiro, e aí nessa foi um sucesso, porque todo teste de vídeo eu agarrava. E ainda por cima eu não sou muito alta, então a agência começou a me colocar para fazer esses testes de vídeo. Bom, depois de algum tempo, eles descobriram, porque Portugal é um ovo, gente. Portugal é um ovo de codorna. Todo mundo se conhece aqui. Aí eles descobriram que tinha uma brasileira dentro dessa agência que, na altura, era a única agência de modelos. Porque aqui tudo é pititico. Então, só havia um de cada na altura. E eles decidiram me chamar, me convidar para fazer uma novela com Cláudio Lins, que ia fazer o ator principal, e eles precisavam de uma namorada para o Cláudio Lins brasileira, que aí ia ser o trio, o Cláudio Lins decidindo se ia ficar com a portuguesa ou com a brasileira. Obviamente que ele ficou com a portuguesa, mas a brasileira ficou conhecida em Portugal como a Brazuca. E a partir daí comecei a fazer muitos trabalhos em televisão. Só que ao longo desses trabalhos, eu um dia fui chamada para dar uma entrevista, e essa produtora que foi me entrevistar, a pessoa que foi me entrevistar levou uma produtora. E essa produtora, então, gostou muito da minha casa, e foi aí que ela me introduziu a esse mundo de decoração para trabalhar com o marido dela, porque ela trabalhava dentro de uma revista, então ela não poderia acompanhar o marido nessas produções que eles gostariam que eu fizesse, já que eu conhecia tanta gente nova cada vez que eu entrava numa novela, e tanta casa bacana, com estilo e com personalidade. E foi aí que eu comecei a trabalhar com decoração. Então, eu ia fazendo essas matérias para Máxima Interiores e para Casa Cláudia, junto com a minha carreira de atriz. Tá. Só que depois, na crise, eu conheci meu marido, que é diretor de fotografia, e ele morava em São Paulo. Então, eu tive que tomar uma decisão, sair de Portugal, fui viver em São Paulo. E quando cheguei em São Paulo, eu pensei assim, bom, eu vou tentar trabalhar aqui com aquilo que eu trabalhava lá de vez em quando, que é decoração. E aí eu fui convidada por uma arquiteta para trabalhar dentro do estúdio dela, tratando só das miudezas da decoração, tratando só dos detalhes da decoração, porque ela não tinha paciência para fazer isso. Ela não tinha paciência, ela não gostava, e ela estava com esse bando de projeto com rabicho, sabe? Tipo, poxa, depois fica a cliente me ligando, perguntando que cor é que eu uso na almofadinha que vai no sofá. Aí eu falei assim, bom, então vou fazer só isso. Então eu já peguei a cartela de cliente dela toda, que era maravilhosa. E aí comecei a trabalhar com isso. E depois de 6 meses, aquilo foi um sucesso. E eu abri uma empresa só de fazer isso. Então, no Brasil. No Brasil. Então, eu entrava em contato com as arquitetas que queriam que eu produzisse o trabalho delas para elas colocarem no portfólio delas, mas, ao mesmo tempo, colocasse coisas e usasse os objetos das clientes que elas tinham. Né? Porque tem sempre o porta-retrato, né? E o bibelô de viagem, que a arquiteta não está pensando em colocar aquilo no projeto dela, né? Então, eu virava uma espécie de uma advogada, porque eu colocava esses objetos, não interessavam quais eles eram. O meu lema é: não existe objeto feio, existe objeto mal colocado.
E lá ia eu e colocava os objetos mais loucos no meio daquela estética que o arquiteto criava e que adorava depois, quando via. Então, ficava todo mundo contente. O arquiteto não tinha que tirar as coisas do lugar para tirar a foto para o portfólio dele, pelo contrário, ele até achava interessante, porque havia ali uma personalidade, né, do cliente. E o cliente ficava felicíssimo porque via os bibelôs de viagem que ninguém gostava e ninguém dava bola ali na estante dele. E aí depois, com a crise no Brasil, aí foi o contrário, eu falei assim, ai, gente, quer saber? Eu tenho os apartamentos que são meus e da minha mãe, eu vou, mas voltar para Portugal, que eu estou cheia de saudade, eu me considero, assim, portuguesíssima mesmo, eu vim para cá muito nova, então tenho grandes amigos aqui, já estou acostumadíssima com a cultura, eu falei, quer saber? Eu vou voltar para lá. Só que aí é que a gente entra nessa diferença cultural, né? Então, o que acontece aqui que não acontece no Brasil? Aqui as pessoas, elas valorizam certas coisas que no Brasil o brasileiro já não valoriza tanto e vice-versa. Então, uma delas o que o brasileiro mais valoriza na vida, principalmente o paulistano? Serviço, né? Então, o paulistano não pode ouvir falar a palavra serviço. Se o serviço é bom, ele não sabe nem qual é o serviço, mas ele já está querendo, ele já está ali na fila para ter um serviço. Então, eu vivia muito bem, porque eu tinha uma cartela de clientes gigante, né? Porque todo mundo queria serviço. Só que aqui na Europa, eles gastam o dinheiro deles de forma diferente, né? A gente fica dizendo, qualidade de vida, qualidade de vida, qualidade de vida. Qualidade de vida é você usufruir do que o Estado proporciona para você, né? Então, você aqui tem muito mais capacidade de vivenciar o ar livre e os espaços públicos sem gastar dinheiro do que no Brasil. Então, eles não investem tanto nesse serviço dentro de casa, porque eles têm um espaço público para usar também. Então, eles estão muito fora de casa, né? Essa pandemia aqui foi caótica, porque as pessoas usam muito o parque, elas usam muito a praia, elas usam muito o calçadão, elas usam até a praceta pequenininha, que não como aqui em Lima. Brinquedos de criança, eles vão para lá fazer piquenique. É como aqui. Então, foi doloroso, foi muito doloroso aqui a pandemia, porque as pessoas queriam sair de casa, né? Então, já começa por aí. Então, quando eu voltei para cá, eu tive que adaptar o meu serviço a uma decoração de interiores completa. Então, hoje em dia, eu coloco o meu serviço aqui para os clientes que são europeus, eu tenho que incluir o meu serviço de decoração de interiores. E para os sul-americanos, né, brasileiro, equatoriano, eu tenho aí cliente dessas áreas todas. Eu já consigo colocar mais do meu trabalho de finalização, que seria mais ou menos um home styling, né, como é conhecido nos Estados Unidos, e que no Brasil praticamente não existe. O que as pessoas chamam no Brasil de produção, mas isso não é uma produção. Eu trabalhei como produtora durante anos e isso que eu faço não tem nada a ver com produção. Mas tem até alguns profissionais aqui que trabalham com o que chamam de home staging, né? Que é outra coisa também. É outra coisa, Alexandre. O que é o home staging? O home staging é você preparar uma casa para ela deixar ela harmônica e de uma forma assim interessante para ela ser vendida mais rapidamente, né? Então, você prepara a casa para venda ou para aluguel. Mas tem uma linha mais ou menos tênue que une, embora não seja a mesma coisa, né? Mas tem uma linha. Sim. Agora, deixa eu te perguntar o seguinte, Ana. Esse trabalho que quando tu começou e tu desenvolve ainda, a gente poderia classificar como algo que tem algum elemento ligado à cenografia também? Com certeza, com certeza. E a tua experiência profissional de teatro, câmera, estúdio, e ter essa noção cenográfica contribuiu para o teu trabalho também? Só contribuiu. Por quê? Se você parar para pensar, você vai... olha como é engraçado isso. A gente, toda vez que
um cliente ou uma pessoa normal vai na Casa Cor, acha tudo lindo. Ai, lindo! Nossa, eu queria ter um quarto assim. Ai, eu queria ter isso assim. Se você reparar bem, o que está escrito do lado de fora da Casa Cor, assim? Quarto do jornalista. Casa Tem do tema. artista. O que eles estão fazendo? Eles estão criando decoração para um personagem que eles imaginam, né? O que eu faço é engenharia reversa. Pois é, tu faz. Desculpa Eu dizer. chego na sua casa, eu chego na casa da Juliana, eu faço uma entrevista com ela, eu observo, assim, alucinadamente, eu falo pra caramba, gente, mas quando eu chego na casa de uma pessoa para observar, eu não abro a boca. E a pessoa fala, eu faço uma perguntinha aqui, outra perguntinha acolá, e eu vou vendo através do jeitinho da Juliana, através da decoração que ela já tem lá, através daquilo que ela está me dizendo que ela sente falta, né? As cores que ela está usando na casa dela, e vou montando esse personagem que é a Juliana. Então, eu estou fazendo o reverso, né? A engenharia reversa que as pessoas fazem na Casa Cor. E o que eu costumo dizer... Eu ia te perguntar o seguinte, não, sem ser pejorativo, obviamente, mas para poder contextualizar, tu faz uma espécie de uma desconstrução para fazer uma nova construção. Exatamente. Exatamente. E a minha pergunta é a seguinte, nesse sentido sempre vai ter isso daí, né? Porque, no meu entender, e agora vocês que são profissionais, vocês me corrijam se eu estiver errado, porque muitas vezes o ambiente onde a pessoa está, embora exista a essência da própria pessoa, mas muitas vezes reflete o momento que ela está vivendo. Então, essas intervenções são constantes. Com certeza. E nunca acaba, né, Juliana? Com certeza, com certeza. Acaba. Você hoje não, a Ana... casa de azul marinho, daqui a 3 anos, se calhar, você quer uma cor colorida porque você se separou do marido. Exato. Quantas vezes eu já tive situações como essa, que as clientes tinham acabado de se separar e diziam assim, eu quero cor, eu quero muita cor na minha casa, que é para deixar elas alegres, né? Então, a vida vai... Mesmo que você continue casada, a vida vai mudando, né? Ana, e por exemplo, falando disso, né? Falando assim, falando do espírito da casa, né? Da essência da casa. O que você vê de diferente entre um cliente europeu? Eu sei que, assim, a gente está falando de Portugal e a gente tem muita coisa de Portugal, né? O brasileiro tem muita coisa do português, mas ainda assim o clima muda, né? As influências do urbanismo mudam, a arquitetura antiga que o Brasil perdeu muda, então muita coisa muda e muda essa essência quando a gente vai comparar o brasileiro com o português. Então eu queria entender assim, quando você analisa vamos fazer uma média entre esse cliente português e o seu cliente brasileiro. Eu sei que no Rio é muito... Se a gente pegar Brasil, você vai ter diversos tipos de cliente e de essência, porque eu trabalhei numa construtora e é o que eu te falei, eu fazia a produção dos apartamentos decorados da construtora. Então, se eu fosse fazer no Sul, onde está o Alexandre... eu tinha que ir muito para madeira, para cor mais assim, fria, uma coisa mais assim. Eu aquecia o ambiente com os materiais, mas a parte da produção ia tudo no mesmo tom, assim. Se eu vou para o Nordeste ou para o Norte, você usa piso frio, tudo frio, e é vermelho, amarelo, né? Então, assim, mas fazendo uma média, fazendo uma média do brasileiro com o português, o que você, assim, encontrou? Olha, a coisa que mais diferencia entre um cliente europeu e um cliente brasileiro, por incrível que pareça, o europeu, ele é destemido, completamente destemido. Se ele achar interessante pendurar um macaco em cima da mesa do jantar, ele vai pendurar um macaco em cima da mesa de jantar. E ele não tá nem aí. Tá nem aí. Se a mãe dele gosta, se o primo dele gosta, se o sócio gosta, se a sócia gosta, ele não quer nem saber. Ele vai pendurar o macaco. Se ele achar que a casa dele tem de ser pink, ele vai pintar a casa dele toda de pink.
E é interessante como é que, quando eu cheguei em São Paulo, eu fiquei tão horrorizada, mas eu fiquei tão impressionada, que o paulistano, ele só quer saber de bege, marrom, preto, branco e Cinza. transparente. E Você não cinza. sai dessa palheta de cor. Então, é assim, é óbvio que eu trabalhava nessa palheta, como é evidente, porque a maioria dos arquitetos também trabalha nessa área de segurança, né? Uhum. Então, e para mim era indiferente, porque se a palheta tá assim, eu usava muita textura. Então, eu brincava com as texturas, porque eu achava que aquilo era monótono. Então, eu brincava com as texturas o tempo todo. Mas isso é o que eu reparei, assim, de mais crasso. Essa diferença, ela é, assim, alucinante. Alucinante. Eu, inclusive, tive uma conversa com o Maurício Queiroz, que é um grande arquiteto em São Paulo, e ele faz muitos projetos aqui em Portugal. E eu falei, Maurício, como assim? O que está acontecendo nessa terra? Gente, isso aqui é Brasil. Aí ele falou assim, Ludmila, o que acontece aqui é que o cliente diz que ele quer tudo do bom e do melhor. Exatamente. Mas o que é o bom e o melhor? O bom e o melhor é o que o sócio dele pensa que é o bom e o melhor. Não é, às vezes, nem o que ele pensa. Então, existe essa coisa, eu acho, no Brasil, de você mostrar um pouco, sem verdadeiramente, talvez, entender que aquilo que você está mostrando, talvez não seja realmente aquilo que você gostaria que fosse. Exato. Então, falta personalidade, eu acho. Falta né? personalidade, E foi aí que eu entrei, e foi aí que eu acho que realmente a minha empresa, em 6 meses... Veja bem, eu sou do Rio de Janeiro. Eu vivi 28 anos em Portugal. Eu não conhecia absolutamente ninguém em São Paulo, para além do meu marido. Então, eu acho que eu acertei assim na mousse, porque eu não conhecia lá ninguém, e em 6 meses eu estava montando a minha empresa e cheia de trabalho. Porque existe essa carência, de fato, realmente, da pessoa parar e olhar para o cliente e dizer assim, mas vem cá, você quer realmente fazer o seu sofá bege? Você quer pintar a sua parede de clarinho? O que você quer? Ah, realmente, não tinha pensado nisso. Porque ele próprio não pensa nisso, né? E também por um outro motivo, Juliana, porque, mais uma vez, o brasileiro gosta de serviço. Então, a quantidade de arquitetos que existem, designers de interiores, arquitetos, né? É toda uma camada de profissionais que trabalham dentro da arquitetura, né? Por exemplo, eu não sou arquiteta, mas eu também não sou decoradora. Olha lá. Então, eu já vou na terceira pessoa que, às vezes, entra na casa de um cliente. É o terceiro serviço que o cliente quer. Isso não é uma coisa que acontece na Europa, porque o europeu, ele vai gastar o dinheiro dele em outras coisas. O europeu vai gastar o dinheiro dele nas férias, que são primordiais para ele. Não interessa se você tem dinheiro, se você tem pouco dinheiro, menos dinheiro, mais dinheiro, você vai passar férias, mas não seja nem que seja no sul de Portugal, mas você vai passar suas férias. Então, o dinheiro, ele é realmente canalizado para outras coisas. Então, essas eu acho que são as diferenças básicas. O europeu, ele é um cliente destemido, ele vai fazer o que ele acha que ele tem que fazer na casa dele, ele não está nem aí para o que os outros pensam. Ele tem mais liberdade, ele aceita mais a sua criatividade, porque ele está mais aberto para isso. E também ele não gasta tanto em serviço. Então, daí eu também achar que o cliente brasileiro, ele também está muito condicionado com o profissional que ele apanha. Porque o profissional também não sai muito fora da caixa, né? Porque senão também ele não tem cliente. Ele tem que fazer o que o cliente dele quer. Então, é meio que uma coisa, é um círculo, né? Que não acaba. Desculpa te interromper, mas olha, acho que a Ju falou uma coisa que eu acho que é bastante importante, que ela situa o teu trabalho no campo artístico, tá? No campo artístico. Tu não acha que, em virtude da Europa ser um berço artístico, histórico, né, de inúmeros movimentos artísticos em toda a Europa,
já não é mais propenso às pessoas aceitarem essas extravagâncias ou essas intervenções, chama-se como quiser, do que o Brasil, onde, de repente, até a questão financeira, muitas vezes a pessoa pensa, não vou arriscar, não vou gastar meu dinheiro nisso aqui, vou para a minha zona de conforto, onde eu sei que vai dar certo. Existe mais ou menos isso? Claro, até porque, querendo ou não, né, gente, por que arquiteto e pessoas que trabalham com estética gostam de viajar? Porque a gente está sempre treinando o nosso olho a ver coisas novas, né? Ver coisas diferentes. E aí, se você parar para pensar, realmente, como o Alexandre está falando, né? Aqui na Europa, a quantidade de coisas e de movimentos que aconteceram e que você está enxergando isso desde pequeno, né? Porque você vai aprendendo na escola e a vantagem é que você não aprende só na escola, você vai no museu, só no livro, você vai né? na rua e você está vendo aquilo tudo na sua frente. Eu vou te cortar mais uma vez, e outra, né, Ana Ludmila, vou chamar de Ludmila, já que tu fez a referência antes ali. Não só isso, tu tem a proximidade dos países, né, onde tu vai vivenciar no país, em loco. Aqui você passa final de semana em país, né? Você diz assim, pô, eu quero passar 4 dias em Londres. Você pega um trem, você pega um avião que custa baratíssimo, você pega né? Você vai até de carro para alguns lugares. Então, essa facilidade, realmente, eu acho que ela teve uma importância muito grande, ela tem uma importância muito grande no olhar das pessoas, né? E também, obviamente, que essa questão das pessoas, elas herdam as coisas. Então, por exemplo, aqui não existe muito esse problema de você misturar as coisas, porque você herda muita coisa dos seus avós, dos seus bisavós, dos seus tataravós, que eram rococós, e não tem problema nenhum. Você mistura o rococó com uma coisa do outro século, com uma coisa do outro ano, e tá tudo bem. Do outro estilo e pronto. Mas as pessoas... é uma coisa muito normal, e que já não é normal no Brasil. No Brasil. Por uma questão histórica, não existe, não funciona assim. Então, é tudo diferente. Eu costumo dizer que a gente fala a mesma língua, mas a gente não fala. Né? E tá tudo isso ligado. Então, a única coisa que eu acho que realmente fez diferença no meu trabalho é que eu enxergo as poucas coisas que essas pessoas trazem de fora ou herdam de família, que elas não querem se desvencilhar delas. Aí eu pego essas coisas com carinho e insiro elas na decoração, e elas vão ficar bem inseridas. Não vai ter problema da arquiteta dizer assim, pô, mas isso não tem nada a ver. Não, eu vou arranjar forma que tenha a ver com o seu estilo e com a linha que você está tentando seguir na casa do seu cliente. Então, isso também eu acho que é importante, né? Eu não só eu enxergar o cliente, mas eu enxergar também o profissional que tá trabalhando naquele espaço, para também não interferir de forma errada, né? Porque a gente não pode fazer isso, senão não dá certo. Tem uma linha ali muito tênue. O projeto, se eu entro em parceria com um arquiteto, o projeto não é meu. O projeto é do arquiteto, e eu tento entender o olhar do arquiteto naquela casa para poder ficar todo mundo feliz. Bacana. Uma coisa que eu ia perguntar, que era basicamente esse final de conversa. Então, por exemplo, se alguém te contrata, um arquiteto ou o cliente final te contrata, ou um arquiteto te indica, e você tem ali os objetos que você precisa usar, enfim, que não vão se desfazer, e aí, para isso, você precisa, por exemplo, pintar aquela parede de verde, pintar aquela parede de azul, ou propor propor uma textura, alguma coisa assim. É uma proposta que você faz para o arquiteto, ou no fim vocês conversam, ou o seu trabalho vem depois? Era uma pergunta que eu ia fazer. São duas coisas diferentes. Imagina que o arquiteto me chamou. A parede já está como o arquiteto imaginou que ia estar. Então, o que eu tenho para trabalhar é aquilo, ponto final. A minha base é aquela. Então, eu vou procurar soluções dentro da base que o arquiteto já criou. E por mim, tá ok, não tem problema nenhum.
Agora, imagina que o cliente me chama sozinha, sem arquiteto. Aí várias vezes eu já fiz esse gênero de proposta. Porque eu sempre gosto de criar uma base, né? E, de repente, às vezes, eu nem preciso propor isso, porque isso vai depender muito do que ele vai me dizer que está incomodando ele naquela casa, né? Tudo vai depender do que ele está me dizendo que está incomodando naquela casa, tudo vai depender dos objetos que ele tem, dos quadros que ele tem, da arte que ele tem, né? Para eu poder fazer uma proposta. Mas sim, quando eu não tenho um arquiteto do meu lado, como parceiro, eu geralmente faço umas propostas mais dentro da linha do layout, eu mudo muito layout. Entendi. Às vezes, no layout, eu até faço algumas propostas para os arquitetos, eles já estão acostumados a trabalhar comigo, então eles próprios às vezes perguntam, Lud, o que você acha? O que a gente devia fazer aqui? Você acha que a gente devia colocar... Você podia trazer umas banquetas, umas coisas assim pequenas? Porque até móveis pequenos eu levo. Desde que caiba num carro, eu costumo dizer assim, olha, tudo que cabe num carro eu posso levar. A partir daí, não. Então, às vezes, a gente troca uma bola com essa linha de layout. Ale, eu ainda tenho tempo? Ou a gente já... Acabei? Já era, Juliana. Você vê, né, Ana? Eu tentei continuar. A convidada vai me entender, porque ela é do meio. Nós já passamos completamente. 2 minutos do programa, o que em rádio e TV é uma eternidade inadmissível, Juliana. Né? Porque a lista aqui é enorme. Só falta pagar multa. Nossa, pagar multa direto, quebra aqui. Ai, foi muito bom, pena que é rápido demais, Ana. Muito obrigada pela sua disponibilidade, pela sua simpatia com a gente, em participar com a gente, acho que em nome da rádio também. Quero deixar o convite aqui ainda aberto, porque vão ter mais temas para a gente poder falar. A gente vai conversar mais, né, Ale? Com certeza, com certeza. Muito obrigada, Ju, por ter me convidado. Uma alegria estar aqui com vocês, cada um no lugar do mundo. Acho isso um barato. Bom, né? Terra muito bonita a sua. Não conheço o Peru, Ju, mas terra muito bonita do Alexandre. Mas sobre isso eu vou fazer o último comentário aqui, Aninha. Olha só, quero te agradecer pela tua disponibilidade, a tua atenção em nos atender aqui. Reforço o convite da Ju aí para uma próxima participação. Realmente o tempo foi bastante curto, mas é o tempo que a gente tem nesse momento. Então, te agradecer. E, Juliana, só para encerrar, Juliana, tu falou uma coisa, o que a Ana falou, tudo maravilhoso, ótimo, mas tu falou uma coisa, Juliana, que eu vou guardar no meu coraçãozinho para sempre. O que eu fiz? Guardar. Porque quando eu faço projeto no Sul, é madeira, é cor neutra, umas coisas sem graça, mas eu vou para o Nordeste. Não falei isso. Estava nas entrelinhas, Juliana. Estava nas entrelinhas, Juliana. Eu vou para o Nordeste, eu vou para o Rio, é vermelho, eu posso falar? Olha, não, deixa eu falar. Uma coisa, é a última frase. Gente, pronto, te mutei, pronto, tá mudinha aí. Tu falou no Sul, porque não sei o que, é madeira, é preto, falou, né? É preto, aí aquela, tipo assim, vocês são muito sem graça. Coitada, ela não consegue nem se defender. Não posso falar. Olha, Ana, você me desculpa, porque eu tenho certeza que você usa. Gente, eu detesto vermelho. Essa casa é alugada e eu sou obrigada a conviver com esse quadro aqui atrás. Não vem agora. Eu detesto. Juliana, jogar a boia para ti. Ju, passa uma tintinha, depois entrega vermelho de novo. Não faz mal. Nossa, sério. Juliana, eu vou jogar uma boia para ti, porque quanto mais fala, mais tu já tá te afundando aí, tá? Pior fica, né? Tu chamou o pessoal do Sul de sem graça e disse, porque lá no Rio de Janeiro é muito ouro, é muito ouro. Eu sou do Sul, meu vô é daí, tá? Meu vô é daí, do Rio Grande do Sul. Beijo, Juliana. Beijo, Aninha. Um grande abraço. Valeu. Mais uma edição do programa Arquitetos e Amigos on the Road aqui pela Rádio Arquitetura. Hoje falando sobre arquitetura em Portugal. Apresentação da arquiteta e urbanista Juliana Trufelli, diretamente lá de Lima, no Peru, que
que hoje recebeu para conversar com a gente a Ana Ludmila, que está em Portugal, ela que é diplomada em artes cênicas, para esse bate-papo desta nossa segunda-feira. Você segue conectado, agora são 16 horas e 35 minutos, a gente faz um intervalo aqui, na sequência um bloco musical, e depois você confere aqui na Rádio Arquitetura mais uma edição do programa Arquitetura Efêmera, que tem a apresentação do professor e produtor de cenografia Celso Costa, hoje falando sobre a maior dificuldade do arquiteto para se tornar cenógrafo. Rádio Arquitetura, a rádio das mentes criativas.